Olá, pessoal! O Conversando com Mentes Brilhantes hoje está com Carla Virmont Mello, que é CEO da Lee Hatch Harrison, especificamente focada no sul do Brasil. Carla, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua vontade de ajudar, dividir conhecimento com esse projeto. É realmente muito especial e que bom que você desejou fácil, eu fiz o contato, você logo sinalizou como positivo. Muito obrigada. Carla, conta um Obrigada a pouquinho. você, Luciana. Obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto também, pela Obrigada. oportunidade. Sinta-se bem-vinda. Carla, conta um pouquinho da tua história profissional. Quem é você? Como é que você chegou nessa sua posição? E depois a gente inicia. Tá bom. Bom, eu sou psicóloga por formação, minha primeira formação foi na psicologia, trabalhei em vários segmentos logo depois de formada, e como toda psicóloga, o sonho sempre é seguir a carreira clínica. E comecei, inclusive, estudando psicanálise, e aí eu havia me mudado para São Paulo, trabalhava no Hospital Escola da USP, e tive uma experiência desastrosa com a clínica, e paciente corria para um lado, eu corria para o outro, ninguém sabia quem segurar, e, e aí falei, não, eu não consigo, eu sou muito nova, sou muito inexperiente, muito imatura, para lidar ainda com essas questões clínicas que são muito complexas. E Eu profundas, né? migrei, eu fui estudar um pouco de comunicação, depois eu fui fazer uma pós em gestão de pessoas, até montar a minha consultoria e trabalhando com assessment, porque sempre me intrigou muito, Luciana, a questão como as pessoas fazem as suas escolhas de vida, as suas escolhas profissionais, e eu acredito muito que nós somos resultado das nossas escolhas, sobretudo, e não é algo muito fácil, independente de qual fase da vida, não é só na fase em que você está escolhendo a tua profissão, ou na fase que você está se formando para saber o que você vai fazer. Eu acho que a gente está sempre crescendo e tem sempre aquela pergunta, o que eu vou ser quando crescer? E tem perdas e ganhos, né? Cada escolha você perde alguma coisa, né? Claro, claro, sempre tem, você tem que saber fazer as concessões, e a escolha é aquilo que a gente sabe, você nunca sabe se vai ser a melhor escolha até você tomar essa decisão, né? Então, analisada, uma decisão que você analisa depois de tomada, você consegue ver como excelente, mas até você tomar essa decisão, você não sabe se ela vai ser, de fato, uma decisão excelente. A nossa intenção sempre é que ela seja uma boa escolha. E aí eu montei a consultoria muito cedo, e queria muito trabalhar essa questão das escolhas, da forma como as pessoas eram escolhidas, que elas escolhiam, como que elas iam, como é que elas trilhavam as suas carreiras, numa época ainda em que existia toda uma trilha já muito é, previsível, a gente pode dizer, Um né, de caminho quase a carreira seguir, e né? de crescimento, exatamente, quais degraus ali você ia galgar na tua vida. A empresa cresceu bastante, eu me tornei depois uma affiliate, uma parceira da DBM, na época, que era a maior empresa de outplacement do mundo. A DBM depois foi comprada pela LHH, e cá estou, trabalhando hoje muito com desenvolvimento, porque a LHH também é líder global de desenvolvimento de talentos, de coaching, de mentoria e de transição de carreira, atendendo o que antes era o famoso outplacement, que hoje é um active placement, uma transição de carreira que a gente faz inúmeras vezes ao longo da vida, Inúmeras né? vezes. Depois eu Quem não fiz, fez ainda vai fazer, né? Em algum momento quem da não vida fez ainda vai vai fazer. fazer. Depois eu fiz meu mestrado em engenharia de produção. Olha. Foi bem interessante fazer essa mescla da psicologia com a engenharia. Os Uhum. engenheiros não entendiam muito, os psicólogos também não, mas no final tudo funcionava bem e tudo dava certo. Que legal, ótima história. É, Carla, você sabe que a gente vai falar sobre liderança com foco em inteligência emocional.
E o pano de fundo disso é o ambiente corporativo, onde você tem a cultura da organização, as entregas que precisam ser feitas, os valores, né? O valor que a organização tem e entrega, e as pessoas que são esse organismo vivo que realmente constroem a organização. É isso. Então, antes da gente começar olhando para esse organismo, eu gostaria de saber como é a Carla, como é que é essa CEO, como é que você desenvolveu ao longo da sua vida, porque é um processo, é uma jornada, como é que você desenvolveu essas competências da inteligência emocional e como você usa na prática? Bom, a questão do desenvolvimento, como tudo, é um processo dinamicamente incompleto. A aprendizagem é aquilo que você decide, aquilo que você planeja para você, e aquilo que você entende que é o de melhor para que você consiga, de fato, ser um melhor líder, ser um melhor educador, que eu acho que nós somos todos. Nós sempre estamos liderando alguém, a gente sempre está influenciando alguém, a gente sempre está educando alguém, e eu acho que é um papel que envolve muita responsabilidade. Não é fácil, porque nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos hábitos, nós temos a nossa forma, a forma como nós nos formamos, nos desenvolvemos. A nossa formação sempre foi, eu sou de uma geração de uma formação muito científica, então, onde a questão toda relacional, na época da minha formação, não era tão importante, né? Talvez o fato de eu ter me formado primeiro em psicologia, mas numa idade ainda precoce, não madura, isso tem influenciado positivamente, mas eu só vim a perceber esses ganhos um pouco mais tarde. Ser um líder passa muito por uma questão de vontade. As pessoas precisam querer. É uma escolha, precisa ser uma escolha. Não pode nunca ser uma imposição ou simplesmente uma aceitação de um papel pelo lado mais glamuroso que Ou a coisa financeiro, pode mostrar, porque isso é uma grande furada, né? Você achar que quer ser glamuroso, você ser chefe, você ser líder, você ter o poder do mando, a decisão, é uma grande ilusão, porque hoje em dia isso não funciona. Se de fato você quiser liderar uma equipe e quiser ser aceito e benquisto pelos teus liderados. Então, passa a ser uma decisão, e depois dessa decisão, Luciana, é um trabalho muito, muito árduo, muito difícil e permanente, sobretudo na questão da nossa autopercepção, do nosso autoconhecimento, porque eu acho que o melhor líder é aquele líder que, de fato, entende que ele não sabe tudo, que entende que ele tem, sim, a responsabilidade, no meio de uma crise, de dar um caminho para a organização ou para os seus liderados, porque aquelas pessoas vão esperar isso dele, e para isso ele vai ter que, o tempo todo, ter demonstrado muita confiança, muita coerência e muita consistência. Para mim, eu acho que a coerência e a consistência, Luciana, são os dois quesitos mais importantes da liderança ou de qualquer educador. Né? Para Nós que temos construir filhos, confiança, será? a gente sabe que essa questão, que se você não é coerente, não é consistente e não demonstra confiança e segurança, você não inspira, você não lidera, e você não vai ser respeitado, que eu acho que é uma questão fundamental também para todo esse processo. O líder, ele não pode querer ser admirado, muito pelo contrário. Tem que Ele não trabalhar o pode ego. querer, é muito complicada essa questão do ego, isso tem que ficar muito, muito, muito trabalhado, por isso essa questão do autoconhecimento, não só da autoestima, da autoimagem e do autoconceito muito trabalhado, né? Porque isso tudo é o que molda um ego ajustado e adequado à convivência com qualquer pessoa. E não essa questão egóica
que é o que às vezes o poder nos interfere e a gente acaba perdendo muitas vezes a humildade, tendo essa soberba que para a liderança não funciona. Não funcionava antigamente, hoje em dia, então, Piorou. muito menos. Eu não sei te responder como é a Carla na liderança, mas o meu time, eu sempre busco feedbacks, sempre busco uma comunicação aberta, muita transparência e muito questionamento, sabe? Eu sou hoje uma líder, claro, a maturidade ajuda, uma líder que pergunta muito mais do que responde. Eu já tive a minha fase de achar que eu tinha que dar todas as respostas, né? E que não podia deixar ninguém sem respostas. Hoje, independente que eu saiba ou não a resposta, eu faço a pergunta. E isso é muito legal. Você poder instigar o teu time, as pessoas mais jovens, E a podem vir virem... respostas surpreendentes, né? Porque às vezes você sabe a sua, mas não necessariamente a sua é a mais legal, né? E virem com aquela alegria, assim, de... Puxa, mas ela está me perguntando isso? E fica aquele misto, assim, de desconfiança. Onde será que ela quer chegar com essa pergunta? Porque Qual é o ela deveria truque? saber, Deve ter algum né? truque. Tem alguma coisa por trás aqui. Mas é muito legal, é muito legal. E essa geração é uma geração que adora dar respostas, né? Eles adoram dar respostas rápidas e tudo muito rápido. E aí você vai fazendo né, o porquê. O método da resolução de problemas dos franceses, que é muito a questão de, mas e por quê? Os 5 porquês. E por quê? E por quê? Até que a hora que eles se veem, puxa, mas eu fui respondendo e não tinha, de fato, ideia aonde que eu ia chegar com essa minha resposta, né? Se, de fato, essa seria a causa, a raiz maior. Mas é um caminho, né, Luciana? É um caminho. Eu acho que a gente Uma tem que prestar jornada, muita né? atenção, é uma De jornada, porque desenvolvimento, né? Uma jornada de desenvolvimento contínuo. requer muita paciência, requer muita humildade, requer muita vontade, disposição e, sobretudo, eu acho que um preparo. O líder precisa se preparar, porque senão não é fácil a gente ter essa harmonia e esse equilíbrio emocional, que é a base da inteligência emocional. Não dá para falar em inteligência emocional sem você ter um equilíbrio e você buscar Com de esse forma ativa autoconhecimento, né? esse equilíbrio, sabe? De cuidar da tua cabeça, de cuidar do teu corpo, de cuidar desses pilares que são importantes na vida de todos nós, a família, os amigos, o trabalho, a nossa vida, né, como ser social, e acho isso fundamental. E aí toda a questão do autoconhecimento que nos ajuda em tudo aquilo que é fundamental para a inteligência emocional, né? Que provavelmente você vai me perguntar já já. E ajuda para qualquer relacionamento, né? Seja onde for. Sem dúvida, sem Que dúvida. ótimo falar com a psicóloga engenheira. A psicóloga tem um pezinho ali. Fez um mestrado numa área mais cartesiana, vamos dizer assim, porque daí você sente os dois lados, né? Você consegue É, perceber os dois lados. eu costumo dizer, Luciana, que eu me apresento, eu uso da prerrogativa de me apresentar de acordo com o público que está me ouvindo, sabe? Porque quando eu Depende estou no da meio de plateia. engenheiros, quando eu estou no meio de engenheiros, se eu falo que eu sou psicóloga, eles ficam muito desconfortáveis, então eu falo que eu sou engenheira. Né? Agora já nem tanto, mas antes costumava causar esse certo frisson, né? Carla, olhando para as corporações agora, considerando cultura, considerando a ambiguidade, o estresse, todo esse mover desse organismo, né, os objetivos que tem que entregar, o que pode
na sua opinião, prejudicar a prática, né, o hábito das pessoas fazerem uma gestão mais humana, de observarem isso? São as entregas, são os KPIs, é a cultura. O que pode prejudicar eu lembrar no meu dia a dia que eu tenho que fazer uma gestão mais humana, que eu tenho que me relacionar bem com as pessoas? Então, eu acho que a questão, uma das questões fundamentais é você sempre ter o diagnóstico. Eu costumo dizer que um bom gestor, um bom líder é, antes de mais nada, um bom diagnosticador. Uhum. Você começa pela percepção do ambiente, pelo conhecimento do ambiente, Uhum. entendendo que uma organização é sempre uma relação de forças. Relação de forças. E forças contrárias, porque ali nós temos vários indivíduos. Expectativas, né? Então, com as suas crenças, com as suas expectativas, e tem muita coisa que está em jogo, né? E a questão do poder, a questão do ego ainda é muito forte e muito presente. E aí você tem que pensar e entender como é que esses indivíduos funcionam, como é que eles interagem, e como é que você estabelece as suas alianças, as suas formas, né, de ter esses aliados. É importantíssimo você sentir, você perceber qual é o estilo que cada um toma decisão, qual é o estilo que cada um capta a informação, para que a sua comunicação seja muito adequada para esse meio. Conversar, falar a linguagem que ele entende, né? Tocar no coração Isso, daquela pessoa. isso. E assim, e é trabalho de formiguinha, porque é algo que você tem que conquistar, não adianta ser algo imposto, porque não vai funcionar. Eu acho que quanto mais você impõe, pior fica. Uhum. E hoje eu vejo as pessoas como é mais rápido, né? Você perceber, você conhecer, você fazer esse diagnóstico, você identificar, porque está tudo muito aberto, está tudo muito transparente, não dá mais para ter aquelas agendas ocultas, a própria mídia, as mídias sociais, a comunicação, a internet, facilita muito isso, por um lado, e expõe muito mais as pessoas, por Uhum. outro lado. Então, aqui entra novamente aquilo que eu comentei, né? A coerência, a consistência, a confiança e o respeito. O respeito ao ser humano, para mim, é a base de tudo, porque eu não conseguiria trabalhar, eu não conseguiria aceitar uma liderança, por exemplo, que tratasse Fantástico. mal quem nos serve, por exemplo. Uhum. Né? Nós já tivemos casos assim, eu já vivenciei situações em que, antigamente, quando as organizações tinham todo aquele glamour, que tinha inclusive o restaurante separado, né, Uhum. dos CEOs, eu não fazia parte ainda desse nível nessa época, mas às vezes eu era convidada para uma reunião na hora do almoço, então acompanhava essas pessoas, e me chamava muito a atenção a forma que as pessoas tratavam os garçons, Uhum. as pessoas que estavam ali atendendo, sabe? Triste, né? E eu ficava pensando, eu falei, eu não gostaria de ter essa pessoa como meu líder. E às vezes é uma coisa, né? Pode Não é parecer uma assim, nossa, mas inspiração, é alguém que você não é uma inspiração. E eram pessoas que, claro, estavam lá por méritos de resultado, de conquistas, de desempenho, mas a questão relacional, para mim, sempre foi muito importante, e essa questão de você, essa sutileza, essa educação mesmo, né? Essa educação. educação de base Uhum. não dá para ser deixada de lado, porque eu ficava me imaginando tendo que negociar, tendo que argumentar com alguém que certamente usaria as mesmas ferramentas, né? A mesma base, assim, de educação, de caráter para tratar os liderados. Isso Uhum. sempre me incomodou muito. Então,
Claro, às vezes a gente tem alguns dias que você tem, né, um certo, Aham. mas a humildade, a questão de você saber que você pisou na bola, que você não foi legal, que você precisa pedir desculpas, Desculpas. eu acho isso louvável, acho isso, sabe, para mim, acima de tudo, eu toparia, enfrentaria qualquer risco de decisão, com pessoas que você sabe que são confiáveis, que são leais, que É. são dignas e que são educadas, né? E que têm Aham. esse respeito pelo ser humano, independente do nível hierárquico que ele ocupa. Você falou sobre uma coisa que eu gosto, de agenda oculta, que não tem mais espaço para termos agendas ocultas, ou seja, os relacionamentos precisam ser mais transparentes, né? Mais verdadeiros. Você... É, e tem uma expressão em inglês, né, que é o famoso o kiss up and kick down. Então, aqueles chefes antigos que beijavam, né, bajulavam quem está em cima e chutavam os que estão embaixo, né, isso é muito feio, Uhum. e inadmissível. Inadmissível. E você É. vê, então, essa mudança, essa transição, né, que você fala, né, antigamente eu via isso, sinto uma transição, e, ou seja, mesmo que ainda existam organizações assim, e que talvez seja a cultura das pessoas e da organização que impõe isso está Uhum. mudando e tem uma outra tendência. Até porque a cultura é o próprio comportamento dos seus fundadores, que tem uma interferência muito grande na cultura. E esses fundadores hoje estão sendo sucedidos pelos, pelos sucessores, que são pessoas mais jovens, às vezes da família ou vindo do mercado, e que Com outra trazem cabeça. já essa liderança mais humanizada, porque já tiveram a percepção e, na prática, dos benefícios que isso traz, e do Uhum. ambiente de trabalho, como ele muda, e como ele pode ser muito mais agradável, interessante, desafiador, nessa troca, nessa co-construção, do que Co-construção. na questão do comando, controle, determinação, Aham. nível hierárquico, ou naquela famosa máxima, né, antiga, manda quem pode, obedece quem precisa ou quem tem juízo. Uhum. Eu vejo essa mudança com bons olhos e tenho gostado muito de trabalhar com equipes mais jovens. A gente tem que dar uma seguradinha neles, né, em alguns aspectos, mas eu prefiro segurar do que ter que empurrar, sabe, Luciana? Aham. É, É melhor. é melhor. O presidente da LHH, Latam, sempre fala, melhor a gente segurar do que a gente ter que empurrar. Aham. Segurar é mais fácil. Na verdade, assim, os controles, de certa forma, eles continuam existindo, a gente não vai conseguir, talvez, estar dentro de organizações sem esses controles, mas é a forma que a gente usa ele, né? É o como a gente trabalha, que você falou do co-criar, do estar junto, de uma forma mais colaborativa, São os combinados, eu acho, né? combinados. Você já faz de largada, de começo, como eles falam, assim, de É. largada aos combinados. Vamos fazer os acordos, vamos fazer os combinados, vamos fazer aqui o nosso contracting, as ofertas e expectativas de um lado, as ofertas e expectativas do outro, até onde a gente vai, até onde eu vou, até onde você vai, Aham. o que para mim, né, significaria um avanço, porque às vezes para o outro não é. Uhum. Então, a gente percebe, às vezes, nessas gerações, uma certa ousadia que beira ali, né, o limite do aceitável. Então, Aham. isso precisa ser dito, porque eles têm que aprender, né? Uhum. Como a gente também tem tanta coisa para aprender com eles, Uhum. toda essa vivacidade e essas questões muito mais compartilhadas, colaborativas, abertas, transparentes, Uhum. e que é um mundo novo para É todo um mundo mundo. novo para todo E mundo. é isso que nos deixa, é isso que me faz pensar que época fascinante para poder
estar numa organização, seja ela pequena, grande, não importa o tamanho, né? Porque uma organização é uma relação de pessoas, e você poder trocar, e você poder aprender, e você poder fazer perguntas, e você poder responder perguntas, e ser questionado em cima disso. Isso, para mim, é o processo da aprendizagem que é Ajudar riquíssimo pessoas, né? Ajudar e que pessoas. não tem fim, Não né? tem fim. E quando a gente olha para o colaborador, eu olho para o colaborador e vejo ali, a gente falou bastante agora de gerações mais novas, mas nas organizações a gente tem aí pelo menos 4 gerações, né? E o que você sente quando você olha para essa diversidade toda? Existe uma resistência de desenvolver competência comportamental? É falta de consciência? É, é mais fácil desenvolver competência técnica ou não? O pessoal já está mudando, já está vendo isso como algo que é importante, já está fazendo, ou ainda não é bom em algum lugar do mundo, mas aqui não. Eu acho que já existe uma conscientização, né? Eu acho não, eu tenho certeza que existe uma conscientização, e as organizações têm investido muito no desenvolvimento das pessoas, dos profissionais nessa questão relacional, na questão comportamental, na questão de fato, o que faz a diferença, as crenças, os valores, e isso tudo tem sido levado muito em consideração, né? Trabalhado-se cultura de forma muito mais frequente e ativa. Mas ainda é mais fácil, a questão técnica é mais fácil, porque ela acaba sendo uma questão que tem começo, meio e fim, que não depende do outro, que não depende de você fazer esse diagnóstico das Mais pessoas, da palpável, né? Não é organização, tão subjetivo. do cenário, e, e sobretudo, que você faz, você termina, você vai embora, você, né, ok, que o outro fica com a próxima etapa daquele processinho ou do subprocesso, e pronto, acabou-se. Eu vejo ainda, eu sinto ainda, e escuto as queixas, sabe, que isso é muito mimimi, né, que isso é coisa da escola das relações humanas, que esse é um blá, 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 que foi feito para... É um assunto mais esotérico, não precisa trazer para cá, não. Ou que, né, que tem empresas, Coisa de tem aí, gente fofa. ou que tem que fazer toda essa questão da como é que fala, da descompressão, que isso é coisa de mimimi, que É uma não tem nada a espuma, mas ver, no final do dia são as entregas que valem. que vão cobrar mesmo as metas, e o que vai valer são os resultados, e eu quero saber do meu resultado, porque eu vou ganhar bônus, e assim mantenho meu emprego. Então, sabe, é algo assim, é como se dissesse, vamos fazer o acordo tácito, mas, na verdade, a gente sabe o que conta no final, né? Então, eu acho que e eu acho que também tem essas duas questões, sabe, Luciana? Eu acho que tem quem faz o acordo tácito, tanto do lado quanto do outro, né? Tanto do lado do colaborador quanto do lado do empregador. Tem empresas que isso também faz parte só do discurso, que é porque fica bonitinho, ou porque sai bem na mídia, ou porque vão falar bem de mim, e a prática mesmo Às vezes não isso. é essa. E o colaborador também, às vezes ele também está lá tentando ser ser um bom gestor, ter essa questão mais relacional, mas ele não quer. Então, ele quer ser técnico. Então, ok, não há problema nisso. Mas Mas mesmo sendo técnico, né, alguém que não quer assumir uma carreira de liderança, ele se relaciona com pessoas dentro da organização, né? sem dúvida, ele vai ter que se relacionar. A gente não tem escapatória. Não tem escapatória. Mesmo que ele queira ser um programador, Mesmo que ele queira um ficar nerd, enfiado dentro de um laboratório de pesquisa, ele vai se relacionar com pessoas. vai ter que se relacionar. E ele vai ter que ter essa coisa da empatia, né? Até para ele poder ser inovador, criar, né? Porque se ele é um cientista e não tem essa questão da empatia, o que as pessoas estão sentindo? Então, imagine agora, nessa questão do Covid,
quem é cientista e não é relacional. Quem não é relacional não gosta de gente, quem não gosta de gente não gosta da vida. Não gosto da vida. Não é isso? Até porque a neurociência fala que o nosso cérebro, tudo bem, nós somos seres racionais, mas o nosso cérebro, pela neurociência, é classificado como um órgão emocional e social, ou seja, não somos seres humanos se não gostarmos de pessoas, não é? Exatamente. E não se desassocia, né, o lado Não tem racional do como lado. tirar, Fisiologicamente, se você tira a emoção, a razão, não te faz tomar decisão nenhuma. Né? Verdade, Então, verdade. eu fico imaginando, se você não sente nada, esse nada do que é humano te mobiliza, para que serve todas as tuas atividades, as tuas pesquisas, as tuas descobertas? São vãs, não servem para absolutamente nada, né? Nada, né? Precisa haver paixão, né? Sem Precisa dúvida. ter emoção, frisson, alguma coisa assim. Você precisa, e você precisa, sobretudo, uma questão que eu vejo as organizações terem muito medo do risco. Do risco de as pessoas serem mais apaixonadas ou emocionais, né? Emocionais, porque parece que fica aquela coisa assim, empresa muito feminina, ou empresa que tem muita mulher, empresa que tem muita emoção, que a gente não sabe bem como lidar com isso, né? Não é fácil mesmo, ninguém disse que era fácil, mas é da onde vem toda a inovação, a disrupção, vem Criatividade, da paixão, é. vem da emoção, vem né? E eu acho que a Da inteligência emocional energia. vem daí, né? Do autoconhecimento, de você não ter medo disso, mas só entender um pouquinho mais. A gente nunca vai entender tudo, mas entender um pouquinho mais para tentar canalizar tudo isso de uma forma positiva, né? Claro, claro. Carla, como é que a gente faz para gerir conflito e fazer esse time diverso em todos os aspectos, não só geracional, né? Não é só diversidade de geração nem de gênero, mas é diversidade de ideias, né? Até pessoas da mesma geração têm ideias diferentes. Como é que a gente faz para gerir conflito, para fazer esse pessoal trabalhar de forma colaborativa? Quando eu falei agora há pouco do risco, o risco é fundamental. O As risco é organizações fundamental. precisam assumir riscos e precisam saber que esse risco é importante para a inovação. Uhum. O conflito vem de diferentes ideias que precisam existir. A gente sempre fala do conflito construtivo. Ainda bem que as pessoas pensam diferente, ainda bem que elas têm ideias diferentes e que a gente vai discutir ideias e vai assumir riscos pela ideia que muitas vezes não foi sua, mas que você consentiu que era aquele caminho que vocês iam seguir. Uhum. O conflito, ele né? Ele existe, ele não é bom, ele não é ruim. Ele é inevitável, na verdade. Não tem como. E que bom que ele está ali. É. Porque, de novo, se a organização é uma relação de forças, porque existem indivíduos com os seus valores, com as suas crenças, com os seus pensamentos e com as suas ideias, e essas ideias precisam ser somadas, elas precisam ser discutidas. Eu costumo dizer sempre Somar, que a né? gente A diversidade ela vem para somar, né? para somar, Somar. porque a administração do conflito pressupõe duas variáveis que são fundamentais na minha percepção. A primeira é a assertividade, a outra é a colaboração. Eu não posso ser extremamente assertiva porque eu vou matar o outro, eu vou competir com o outro, né? E eu não posso ser extremamente cooperativa, colaborativa, porque eu vou estar jogando a toalha. O tempo todo. Então, eu acho que o conflito ele é legal quando ele tem esse jogo, né? De uma hora você vai mais para assertividade, dali a pouco você cede para a colaboração, mas de forma genuína, porque você está aprendendo e você está desenvolvendo alguma coisa, porque você não sabe tudo, o outro não sabe tudo, mas juntos a gente vai chegar numa compreensão e numa ideia
que é muito, muito melhor. Muito melhor. E, de novo, o conflito passa por essa percepção das diferenças de percepção das pessoas, de forma de julgamento, de decisão, de captação de um estímulo. Por isso que eu gosto tanto, Luciana, quando a gente fala de assessment, de avaliação de perfil, não é nem claro que não é pelo rótulo, mas assim, para eu entender... Facilitar um pouquinho, né? Eu não sei como é que você enxerga. Eu penso assim perfis existem. Essas avaliações não te colocam numa caixinha, mas dizem qual é a sua maior predominância, por exemplo. Você pode ser mais um tanto de outras coisas, né? E, sobretudo, ela te mostra, assim, não existe um tipo melhor, um tipo pior. Os tipos são complementares. Complementares. E essa questão de você perceber os tipos diferentes de você, que não significa que ele é errado, ou que você está certa, ou que ele está certo e que você está errado. A forma de captação da informação, de interpretação, de julgamento, de decisão, ela é diferente. Isso precisa ser respeitado e precisa ser considerado para que, de fato, o conflito gere algo construtivo e venha a partir, né, desse conflito, que é essa ebulição, a disrupção. Ebulição, ótima palavra, ebulição. Né? E algo melhor para todo mundo, porque todo mundo quer algo melhor. No fundo, as pessoas estão ali para construir algo melhor. E talvez elas, na rotina ou na pressa, não observem isso, né? Mas, no fundo, estão todos ali para isso. Estão, porque as pessoas, elas anseiam pelo desempenho, né? Pelo bom desempenho. E aí elas têm que estar... elas têm que estar atentas àquilo que as impelem para que isso aconteça de uma forma mais leve, porque senão a gente não vai dar conta, né, Luciana? Não pode ser pesado, né? Não vai dar conta, porque fica muito, muito pesado. E, sobretudo, quando você, na soberba da liderança, acha que você tem que ter todas as respostas. Aí adoece, né? Aí adoece. Aí adoece. Aí adoece, aí você destrói todos os teus outros pilares, os familiares, o social, porque fica um prato pesado para rodar o tempo inteiro. Verdade. A gente não tem condições, né, emocionais para isso. A gente tem que se perceber, na liderança tem uma questão que eu acho que é perceber as nossas vulnerabilidades. Está relacionado ao autoconhecimento, né? Tudo relacionado. E a nossa imperfeição, e aí essa questão de você não saber, poder dizer que você não sabe, poder dizer que você também tem medo, que você não pode dar uma informação. Muitas vezes a gente, numa posição intermediária de liderança, você tem a informação, mas você não pode falar naquele momento, né? Por estratégia, uma estratégia qualquer. Né? Uma estratégia qualquer. E você, os teus liderados têm que acreditar em você, né? E eles só vão acreditar se isso for um caminho construído ao longo de algum tempo. De forma verdadeira, fica, né? Exato. Senão fica sempre aquela coisa, mas será que ela não quer falar, ou ela não sabe, ou ela não pode? Às vezes até falar, olha, não posso falar agora. Exato. Falo depois. Exatamente. Não, mas é que daí as pessoas precisam acreditar, né? E aí, para acreditar... Tem que ter uma construção anterior, né? Exato, você tem que ter construído uma relação de confiança. Tem que ter elo emocional, né? Para construir essa relação de confiança. É muito difícil, mas vale a pena, né? É mais sustentável. Mais sustentável, claro. E é o que esse mundo precisa, porque a gente tem que ter novos perfis de liderança, que eu acho que a gente está regredindo em algumas questões, em alguns países, em vez de
de avançar num melhor modelo de liderança, até para transformar esse capitalismo que está aí. Mais consciente, né? A gente tem feito escolhas que nos fazem dar alguns passos para trás. Quando você fala desse novo perfil de liderança, você está falando, na verdade, eu posso entender que no fringir dos ovos a gente está falando de gente melhor. Eu preciso de pessoas melhores, mais conscientes, que se conheçam, que tenham uma ética, né, mais forte, que seja. Para que tudo isso, eu preciso de gente melhor para ter uma organização melhor, um mundo melhor, né? Porque cada vez mais, Luciana, as pessoas querem saber quem você é. Uhum. Muito mais do que o que você faz, que resultados você já deu, né? Assim, quem é você? Uhum. E hoje é tão fácil, fica tão fácil você Hoje saber não dá mais para disfarçar, né? A verdade vem à tona com muita facilidade, né? muita facilidade. Então, eu quero saber quem é esse líder, no que ele acredita, o que para ele é uma posição de liderança, o que é uma construção de liderança, o que significa assumir essa responsabilidade, que trabalho ele está disposto a desenvolver a partir dessa sua decisão, dessa escolha, o impacto que ele sabe que vai ter, qualquer Com a comunicação que ele consequência, né? faça e que ele fale de forma errada, a responsabilidade que ele tem pela influência que ele exerce, a influência genuína do papel do líder, não a influência glamurosa, né? E assim, eu quero que ele me diga quem você é, porque você precisa ser confiável, porque senão você não me representa. E eu não estou com A você, questão do né? Eu vou. sentido, né? Uhum. O sentido é o novo valor. Se Que a não gente tiver falava, sentido, a gente escuta muito falar de propósito de vida, na verdade é isso, né? O sentido. Por que eu estou aqui? Faz sentido para mim estar aqui? Senão eu não isso, vou porque ficar. você descobre assim, quando é de boca para fora. Uhum. E a gente está vendo aí, né? O mundo tá lotado desse tipo de líder que eu não imaginei que a gente, em pleno século XXI, voltasse a ter esse perfil de liderança no mundo. Eu era muito esperançosa que a gente tivesse, de fato, um preparo, principalmente isso em termos dos nossos políticos. Uhum. E acho que em termos de organizações, a gente está muito melhor do que em questões de lideranças políticas. Uhum. Carla, o que um líder não deve fazer? Puxando esse gancho aí que você falou dessa sua tristeza, o que um líder não deve fazer? Olha, se ele quebrar a questão da confiança, Já deve. É difícil mano, reconquistar. Não é é impossível, mas é muito difícil reconquistar a confiança. é muito difícil porque ele é aquela coisa, você pode enganar alguns por algum tempo, mas você não engana todos o tempo todo. Uhum. E a questão da mentira, da falsidade, sabe, assim, desse jogo antigo e escroto da malandragem. Da lei de Gerson, né? Que você vai ali querendo tirar vantagem em tudo. Não existe. A mentira, o faz de conta, você não recupera. Uhum. Você não recupera, Não né? recupera. Mesmo a falta, às vezes, Luciana, a falta da informação, deixar as pessoas no vácuo, porque a falta da informação cria o que eu quiser, A falta da certo? informação, na verdade, é horrível, porque além de criar o que quiser, ela cria medo, né? Insegurança, Claro, claro. É o angústia. que faz toda a rádio peão, né, circular, é assim, a falta da informação, ela cria, e cada pessoa vai aumentar e vai criar a sua Verdade. história, a sua realidade, e aí você transforma tudo, um estado, uma cidade, um país, uma empresa, num caos, um Um verdadeiro caos. caos, e num caos emocional, sobretudo. Uhum.
que é muito mais grave, né? Grave porque começam a acontecer as disputas, né? As pessoas com medo começam a se proteger e um querer, talvez, para se proteger, acaba prejudicando o outro, né? Então, toda essa questão da colaboração que a gente falou aqui, da transparência, acaba, né? Se perde. Então, essa questão toda que a gente fala que é tão importante, o engajamento para mim é respeito. Engajamento é respeito. Uhum. Eu engajo quando eu respeito. Uhum. E para eu respeitar, eu tenho que conhecer as idiosincrasias dos outros e considerá-las na minha liderança. Carla, você falou bastante de transição, você falou de o que não é mais, que não cabe mais nesse nosso novo ambiente, né? Qual é o perfil, pensando em o que o mundo deseja, né? Não, quando eu penso numa boa liderança, qual é o perfil que o mundo pede? Quem é esse cara? Cara, ou essa cara? Ou essa cara? Quem é essa pessoa? É tanta coisa e é ao mesmo tempo coisas tão simples, coisas da base. Como eu falei, a questão Coisas da base, né? Da base, do respeito, da educação, aquelas questões que você não aprendeu né, na faculdade, que você aprendeu no jardim de infância e que você aprendeu Dentro da com o teu sua pai, com a tua casa, mãe, quem te educou, os valores principais, que você não precisa ser nenhum cristão ou alguém que leia a Bíblia para entender. Você precisa ser só ser um bom ser humano, né? Independente da sua fé, de ter ou não ter, mas ser Exatamente. alguém que observa e que observa E que esse lado. tem essa escuta verdadeira para as pessoas. Porque A sem. empatia tem que ser. A gente percebe quando não é verdadeiro, né? A gente Sim, percebe. sim. Porque você precisa escutar, você precisa, de fato, entender a dor do outro e entender que a dor do outro sempre é a maior dor. Mesmo Não, que não para a menos. gente não seja, porque, sei lá, a gente tem história diferente e a gente lida com as coisas de forma diferente. Então, às vezes eu olho e falo, poxa, mas é só isso que está te preocupando? Mas para o outro, é muita coisa aquilo, né? Você sabe que eu tinha um grande amigo, era sogro do meu irmão, e ele falava isso, que ele tinha uma frase muito simples, mas muito significativa. Ele falava, não é porque você está com a perna quebrada que o meu dedão não pode doer. É. Senão sempre fica assim, o problema... Não, mas você não está Quem tem o entendendo, o maior meu problema, quem problema tem a é maior dor. muito maior que o seu, É, né? é verdade. Então, é isso. Quando você fala um ser humano, eu acho que por trás de cada ser tem um tipo de humano. Verdade. Por E isso é trás de uma grande cada ser tem um verdade. tipo de humano. Uhum. Carla, em uma palavra, como é que a gente define essa boa liderança? Uma palavra, solidariedade. Solidariedade. Observar realmente o outro, né? Solidariedade. Ótima palavra. Eu queria mais palavras, mas se me pediu Pode, uma pode, só, pode soltar mais, já que você quer mais, solte, mas a solidariedade é ótima, é uma ótima palavra. mas é isso mesmo. Pode parecer algo muito piegas, mas não é. A solidariedade, a fraternidade, a percepção do outro, a vontade genuína de fazer esse mundo melhor e, e de se criar alguma coisa um pouco mais igualitária, com oportunidades, ajudar as pessoas a encontrar oportunidades, eu acho que é algo muito, muito lindo para a liderança. Uhum. E isso passa pela confiança, passa pelo respeito, passa pela vontade de conhecê-la
mais a fundo De para... olhar na alma do outro, né? De perceber o outro. Isso, a alma é lindo, porque para você animar alguém, você tem que tocar a alma, né? De tocar a Porque alma. ânima é alma. Olha, ânima é a alma. Para eu motivar pessoas, para eu engajar É pessoas, eu tenho que tocar a alma delas. a alma. Que Então, lindo. acho que engajar, Uhum, o engajar, além do respeito, é tocar a alma, uhum. para você animá-lo. Esse é o nosso momento, como você falou, por mais piegas que possa parecer, é um momento onde a gente tem que falar de amor dentro das organizações, né? De perdão, Tem, de compaixão, de empatia. tem. A compaixão, Luciana, porque a compaixão é isso, é a empatia, é a capacidade de se sentir e você entender que a dor do outro é a maior dor e que não é você que vai sentir e que você vai ter que entender, vai ter que compreender, vai ter que conversar, vai ter que ouvir e, Gastar e vai ter tempo, que né? Vai ter que gastar tempo. e vai ter que entender que esse é o teu trabalho. Uhum. Uhum. Porque se você achar, ai, que chatice, ai, Melhor fazer quanta outra coisa que eu coisa, né? tenho mais para fazer, É. O líder tem que colocar pessoas na agenda, né? Não tem como tirar. não tem como tirar. Carla, caminhando para o final, e pensando aí nessas gerações que a gente comentou, entendendo que muitos já, os mais novos, né, já estão em posições de liderança em organização e às vezes em posição alta, de alta liderança. Qual é a mensagem que você dá para esses meninos e meninas que estão chegando e já atuando, né, com bastante responsabilidade? O que a gente pode passar para eles? Eu diria para eles respirarem, Fundo. contarem até 3, não serem tão afoitos nas suas decisões e nos seus anseios por liderança, porque ninguém nasce líder, a liderança é sempre construída e a responsabilidade deles é muito grande, porque essa geração antiga já deixou muita coisa boa para ser seguida, e agora eles têm muita coisa ainda para ser feita, para ser construída, para melhorar. mais melhorada, mas isso leva tempo, leva tempo, se é para ser bem feito. Às vezes a gente não consegue na velocidade que eles desejam, ou que eles imaginam, e eles podem deixar de fazer exatamente isso que eles tanto almejam, essa liderança mais humanizada, esse engajamento, esse espaço mais colaborativo, se eles não perceberem que tem Se não pessoas prestarem atenção, eles que podem andam até, mais mesmo desejando, escorregar. que andam mais devagar e que não tem mal nenhum nisso, e que eles não podem atropelar, eles têm que levar junto. Muitas vezes eles vão ter que dar um passo para trás para que essas pessoas depois avancem, porque esse é o papel do líder, do educador, né? Você não chama, se você está já no 5º andar, você não vai chamar todo mundo para subir e negociar e interagir com você nesse 5º andar, talvez você tenha que descer para um nível intermediário e ir puxando aquelas pessoas para que elas se desenvolvam. Então, num Compasso primeiro do time, momento, o compasso não está no mais rápido, está no mais lento, né? O compasso está no mais lento. Então, vamos resgatando, porque senão a gente perde-se muitos talentos são perdidos dessa forma, porque nem todo mundo tem a mesma velocidade e o mesmo ritmo. Verdade. Carla, eu fico tão feliz. Slowly, but steady. Né? Eu fico tão feliz quando eu
deparo, quando eu tropeço em líderes assim, principalmente em mulheres que são dóceis, que têm essa fala mansa, essa fala delicada, mas que estão numa alta posição dentro das organizações e com certeza trazendo bons resultados, e que já entenderam que não precisa mais se vestir de homem para ser um bom líder. Eu posso ser dócil, eu posso ser meiga, eu posso ser gentil. E deve, né? Devemos ser e E trazer deve. resultados com a minha forma de ser, né? Com a minha característica feminina. Como é bom, É, como que é bom. bom. Tomara que a gente possa inspirar outras mulheres, porque a gente precisa desenvolver mulheres em posições de liderança, Luciana. Precisamos. Nós temos ainda no Brasil e no mundo um número muito baixo. E nesse meu projeto, assim, uma das minhas grandes tristezas, eu tenho aí pelo menos uns 50 e poucos nomes, e como foi difícil, como tem sido difícil alcançar mulheres. Claro, é alta liderança, todos têm muito problema de agenda, todos têm muitas informações e necessidades, mas considerando que está todo mundo igual nesse momento aqui, né? Nessa posição, todo mundo tem a mesma dor. Como foi difícil alcançar mulheres? Porque elas não existem, elas não estão, elas simplesmente não estão. Porque você imagina, do nível de direção para cima, a gente tem 10% de participação feminina. E a LHH tem um estudo bem interessante, Luciana, que está disponível no nosso site, que você pode olhar. Uhum. Eles comentam ali, inclusive, o poder da bolsa feminina, que se a gente tivesse nas posições de liderança, se nós tivéssemos hoje equidade de gênero nas posições de liderança e no salário, a gente teria, até 2025, uma injeção de 20 trilhões de dólares na economia mundial. Porque a gente Você imagina o que é isso? desse negócio, né? Desse mercado, a gente compra, a gente consome. Tá? E o poder de decisão das mulheres hoje é muito grande. Mesmo em bens que antigamente eram eminentemente masculinos, como um carro, por exemplo. Eu converso muito com os presidentes e diretores das indústrias automotivas e eles têm esses dados muito precisos, que hoje 80% da decisão de compra dos veículos nas residências vem das mulheres. E, infelizmente, a gente ainda tem poucas mulheres passando da posição gerencial para cima, e quando passam, 30% a menos de salário. Então, essa nova geração precisa, de fato, ficar atenta, porque não é algo que espontaneamente vai mudar, sabe? Se não se fizer nada, o estudo da LHH mostra que nós vamos levar mais de 100 anos para chegar... Precisa haver um esforço, por mais que diga que é exagerado esse nosso discurso, não, precisa haver um esforço. E a gente precisa continuar falando. Não pode achar que isso é papo de mulherzinha, que é papo de feminista, não, é papo de economia. De economia global. De economia global. De economia. Assim a gente consegue mobilizar pela parte mais sensível. Exato. Obrigada, Carla, fantástico. Que experiência boa, que momento bom, que troca, que a gente possa ajudar pessoas, né, com esse nosso momento, que é único, é nosso, mas que a gente possa ajudar pessoas com isso. Luciana, foi um prazer, pode deixar meus dados disponíveis, quem quiser entrar em contato diretamente comigo, se você permitir, claro, vai ser um prazer, e adorei bater esse papo com você. Bom. Depois me conta do resto do projeto. Conto, você estará comigo. Obrigada. Obrigada.